Neste processo eleitoral de 2024, 5.569 municípios brasileiros elegeram seus prefeitos e vereadores no primeiro turno, realizado em 6 de outubro, e em 51 municípios, sendo 15 capitais, no segundo turno, ocorrido em 27 de outubro. A responsabilidade desses gestores é imensa. Afinal de contas, cabe aos novos prefeitos fazer uma boa gestão de recursos financeiros, que devem ser destinados às pastas estratégicas que estruturam ou deveriam estruturar o bem-estar de toda uma comunidade. No entanto, quando observamos com uma lupa a situação da educação no nível básico e fundamental, responsabilidades da gestão municipal, é visível que alguns gargalos ainda são presentes e deixam parte da população, principalmente em situação de vulnerabilidade, com uma oferta educacional sucateada e ineficiente, aumentando as desigualdades sociais. O doutor e especialista em educação Tiago Esteves observa que já na creche existe um problema de parceria, que à primeira vista pode soar como positiva, mas, de acordo com ele, não é. Recentemente também, além das creches, e a gente tem observado, tá, Laís, um crescimento que para mim é um grave problema, tá? Um crescimento do, primeiro, né, a questão do acesso às creches. Ou seja, muitos municípios não estão cumprindo com isso e tem deixado muitas famílias na mão, muitas famílias não conseguem matricular os seus filhos e suas filhas nas creches, pura e simplesmente por falta de vagas. E aí depois os políticos reclamam da judicialização, porque o que acontece? As famílias não conseguem essas vagas, elas acionam o Ministério Público, e o Ministério Público aciona a Justiça, né, para que possa conseguir essas creches. E aí, muitas das vezes, a emenda sai pior do que o soneto, porque os governos municipais, ao invés de produzirem, né, fazerem projetos para conseguir captar recursos junto aos governos estaduais e junto ao governo federal, junto à União, esses governos eles preferem, e a gente vai entender por quê, eles preferem fazer acordos, celebrar acordos com creches privadas que já existem nos municípios. E aí, com isso, os governos, ao invés de construírem creches, ou seja, pegar o dinheiro que deveria ser aplicado na área da educação e usar esse dinheiro de fato na área da educação, eles preferem fazer convênios, as famosas creches conveniadas, alguém já deve ter ouvido falar desse termo. Os governos preferem fazer convênios com creches privadas, com instituições, a gente já está vendo algumas instituições de fato, algumas fundações, algumas espécies de OSCs ou ONGs escamoteadas, que têm creches, que são proprietárias de creches, muitas das quais, Laís, ligadas a grupos religiosos, isso é importante a gente atentar também. Isso não é uma medida boa? Ou seja, o prefeito ou a prefeita não está cumprindo com o que ele deveria cumprir? Não é uma medida boa, infelizmente. Isso por quê? Porque a medida que deveria ser tomada é que aquela prefeitura tivesse creches públicas suficientes para atender aquela determinada população. Ou seja, o que está acontecendo é pura e simplesmente falta de planejamento, pura e simplesmente incompetência das autoridades municipais em se planejarem para poder disponibilizar essas vagas pela prefeitura, né? Essas vagas públicas e não vagas em creches privadas. Até porque, quando a gente está falando nessas vagas em creches privadas, a gente está falando de um repasse direto, né? Não é nem indireto, é um repasse direto de dinheiro público que deveria estar sendo investido nas creches públicas para a iniciativa privada. E aí, Laís, é o grande pulo do gato, que ocorre não só nesse setor das creches, mas também no caso do ensino superior, lá com o FIES, né, e com esses financiamentos estudantis. Em geral, essas creches, assim como aquelas universidades do ensino superior, elas costumam cobrar do poder público valores
muito mais elevados do que o valor que de fato é cobrado, vamos dizer assim, ali na boca do caixa da creche ou da universidade para as outras pessoas, né? Já Igor Andrade, ele que é professor de geografia da rede municipal e diretor do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Estado do Rio de Janeiro, indica também o sucateamento da educação municipal. No segundo segmento, no primeiro segmento fundamental, a gente tem turmas superlotadas, muitas escolas com climatização precária, o governo prioriza de forma descarada disciplinas de português e matemática, de tal modo que as professoras e professores são constrangidos a praticamente dar aula só de português e matemática, e outras disciplinas, como geografia, história, ficam negligenciadas, né? E eu, que sou professor do segundo segmento, muitas das vezes me deparo com a realidade de alunos que só tiveram aula, que não tiveram aula de geografia. Então, alunos que você pergunta para eles quem foi Pedro Álvares Cabral, eles não fazem a menor ideia. O professor também indica o modelo precário, que serve apenas para indicar bons índices educacionais. E a questão da aprovação automática, né? Que é uma, assim, que está vindo com força. Na realidade, as escolas elas estão sendo constrangidas a aprovar os alunos, as CREs, né? Inclusive, se você for perguntar isso, eles vão dizer que não, mas eles pressionam as direções, botam metas surreais. Vocês podem, a escola tem 700 alunos, vocês podem reprovar 14 alunos da escola inteira, né? E aí a escola fica amarrada naquilo. E se o professor reprova, a CRE, acima da meta estabelecida pela CRE, né, pela Coordenadoria Regional, a CRE vai lá e aprova esse estudante que foi reprovado pela escola em conselho de aula. Ela passa por cima da autonomia dos professores. Então, assim, a realidade da rede é de uma precariedade estrutural, né, assim, muito considerável, de retomada da aprovação automática, e retomada da aprovação automática que, na realidade, eles veem o aluno como um número, né? Então, a reprovação é como se aquele estudante estivesse custando 2 vezes o que ele teria que custar, né? Então, aprova ele para a gente poder economizar, não pode gastar dinheiro, principalmente com educação, né? Com tudo que é voltado para o social, né? Uma coisa é certa, os novos prefeitos assumem seus cargos com desafios imensos pela frente, pois precisam lidar com a necessidade de implementar reformas eficazes que garantam a qualidade de ensino e inclusão para todos os estudantes, especialmente em regiões mais vulneráveis. A busca por soluções inovadoras e o fortalecimento das políticas educacionais serão essenciais para transformar as dificuldades em oportunidades de crescimento e desenvolvimento, beneficiando as futuras gerações e assegurando um ensino de excelência em todo o país.